Outras classificações aí diz respeito ao número de aglomerantes, onde a gente tem argamassa simples e argamassa mista. Simples com a adição de apenas um aglomerante, por exemplo, uma argamassa de cimento, tá? Que é parecido com o que a gente fez na nossa última aula, que a gente testou a resistência do cimento Portland, onde a gente misturou cimento com areia normatizada e água. Esse é um tipo de argamassa simples. A argamassa mista, além do cimento, por exemplo, eu posso misturar mais um segundo tipo de aglomerante, um cal ou um gesso, ou então tirar esse cimento e fazer uma argamassa, por exemplo, mista de gesso e cal. Tem todas essas opções. A gente varia conforme a necessidade, conforme a propriedade que eu quero atingir em relação à argamassa. Outra classificação diz respeito à densidade da massa de argamassa, tá? A gente tem argamassas leves, normais e pesadas. Diz respeito à massa específica dela. Principalmente tem essa relação em relação à massa específica do agregado miúdo, tá? Por exemplo, se eu quero fazer uma argamassa mais leve, eu posso substituir a areia pela vermiculita. Ela vai ter uma característica mais leve. Uma argamassa pesada, eu posso substituir a origem da areia ali por um tipo de agregado com uma composição mais densa, com uma massa específica maior. Como tem vários tipos de mistura, vários tipos de agregados que a gente pode considerar, a gente tem uma série de opções aí que a gente vai vir a testar na sequência aí em laboratório, alguns tipos de dosagem, algumas misturas para ver o que é interessante e o que não é, que tipo de propriedade ele vai atingir ou não. Na sequência, a gente tem uma classificação quanto à consistência. A argamassa ela pode ser seca, plástica ou fluida. Fluida é muito utilizada principalmente em argamassas autonivelantes, para você fazer nivelamento de piso. Como ela tem uma característica bem fluida, ela alinha de forma automática, tá? Não precisa de processo de régua, não precisa de nenhum tipo de espalhamento, é de forma automática. Uma outra argamassa de característica fluida, por exemplo, é o chapisco, que vai garantir uma aderência maior por um embolso ou um reboco paulista, que complementa aí o processo de revestimento das alvenarias. Tá? Uma argamassa seca, uma argamassa com consistência parecida com uma farofa. Dependendo, tem alguns tipos mais específicos de utilização. Tá? Ela vai uma quantidade reduzida de água. Geralmente ela tem uma resistência mais acentuada. Essa resistência mais acentuada, ela pode ser um problema em relação, por exemplo, às argamassas tradicionais de revestimento e assentamento, que são argamassas que precisam ter uma característica de deformação, por exemplo, que o cal apresenta junto à argamassa. Então, essa resistência acentuada, que está associada muito a uma rigidez do material, não é muito interessante, dependendo de onde você vai empregar. A argamassa plástica, aquela argamassa intermediária entre os dois modelos, tá? É uma argamassa, por exemplo, que a gente utiliza aí para os revestimentos e para os assentamentos. Quanto à plasticidade da argamassa, a gente tem a argamassa pobre ou magra, tá? Que é a argamassa que tem pouco aglomerante, é uma argamassa rica em cimento, tá? Rica em agregado miúdo, no caso rica em areia, e pobre em cimento, tá? A argamassa média ou cheia, ela diz respeito a uma quantidade maior aí de aglomerante, e a argamassa gorda, mesma situação, tá? Quanto mais gorda, mais aglomerante ela tem. Quanto à forma de preparo ou fornecimento, nós temos a argamassa dosada em obra, que é a mais tradicional, que o pedreiro, o mestre de obra ou encarregado, o servente, faz esse processo de viragem em obra. Tá? Tem a mistura semi-pronta de argamassa, que basta você colocar água nessa mistura, ela já vem pré-dosada já no material de construção dentro de uma embalagem, mistura a quantidade de água que o fabricante recomenda e emprega ela na sequência. Tá? Não é tão usada, geralmente ela tem um preço mais elevado do que você dosar isso em obra, então o pessoal prefere fazer essa mistura em loco.
A argamassa industrializada é a argamassa que vem pronta já de uma empresa específica que faz esse tipo de material. Então eles fazem uma dosagem de laboratório, tá? Ela já vem configurada para uma determinada utilização. Aqui em Foz a gente tem o início da aplicação desse tipo de argamassa em algumas construções de grande porte. Qual que é a vantagem dela? Você otimiza uma série de pontos, tá? Você não precisa fazer a mistura, você não precisa destinar gente para manusear a betoneira, para separar material, para colocar água. Isso tudo é um processo que leva tempo e que ocasiona algum tipo de sujeira, tá? Então essa argamassa vem pronta, dependendo do aditivo, ela consegue aí durar até 72 horas o processo de aplicação dela. Então você ganha muito tempo, você ganha agilidade nesse processo, tá? É uma alternativa que vem ganhando mercado cada vez mais. E a argamassa dosada em central, ela vem pronta também, só que com a diferença que é para ser empregada na hora.